Boa tarde. Hoje, 8 de setembro de 2025, reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, na página 229 da última edição. Esse novo Júpiter será acompanhado como que por um satélite composto daqueles que foram excluídos da vida no espiritual, que experimentaram a segunda morte e, consequentemente, não têm possibilidade alguma de alcançar a consciência de Júpiter. Assim, vemos que homens que avançaram até a consciência de Júpiter, tendo alcançado humanas, e seres que repeliram de si as forças que lhes teriam dado essa consciência. Trata-se daqueles que somente em Júpiter alcançarão a consciência do eu, característica da Terra, e que, portanto, por assim dizer, se encontram tal qual hoje o homem na Terra, com seus 4 membros constitutivos. Porém, um homem assim só pode desenvolver-se na Terra. Somente a Terra apresentando o ambiente, o solo, o ar, as nuvens, as plantas, os minerais necessários ao homem quando ele pretende alcançar o que é possível obter nos limites desses 4 membros. Júpiter estará formado de modo totalmente diferente. Será uma nova Terra. Terra, água, ar serão diversos. Cada ser será diferente e não haverá possibilidade para os seres que tiverem alcançado somente a consciência terrena de levar uma vida normal. Eles serão as entidades retrógradas. Mas agora vem algo que nos devolve a tranquilidade. Mesmo nesse Júpiter, ainda há uma última possibilidade, graças à grande força dos mais evoluídos, de mobilizar novamente os decaídos a um retorno, e também de levar certo número deles a retornar. Somente na encarnação de Vênus haverá a decisão definitiva, a decisão imutável. Se refletirmos sobre tudo isso, o pensamento recém-abordado adquirirá outro matiz. Ele não suscitará mais receio e inquietação, mas somente o único desejo. Eu quero fazer todo o necessário para cumprir a missão terrestre. Ao colocarmos tudo isso diante da alma de maneira correta, abre-se para nós uma grande e poderosa imagem do futuro humano. Então, nós pressentimos tudo o que havia na alma iluminada do autor do Apocalipse e registrou o que nós, justamente nessas considerações, podemos extrair desse livro de modo apenas balbuciante. Cada palavra, cada locução do autor do Apocalipse é significativa. Basta procurarmos compreendê-las claramente. Assim, no sentido das considerações de ontem, o 666 nos é indicado a besta de 2 chifres, sendo então dita a frase digna de nota. Aqui existe sabedoria. Quem tem inteligência, que reflita sobre o número da besta, pois é o número de um homem. Parece uma contradição, mas é uma das tantas contradições que sempre são encontradas em toda consideração e em toda escrita oculta. Os senhores podem estar certos de que uma consideração que transcorra sem dificuldades, de modo a não se poder encontrar contradições, empregando a inteligência humana comum, seguramente não está fundamentada em bases ocultas. O que se desenvolve no mundo não é tão trivial quanto o que a inteligência humana e o juízo comum percebem como ausência de contradições. É necessário mergulhar mais fundo nos subterrâneos da contemplação humana. Então, desaparecem as contradições. Quem observar como uma planta cresce da raiz até o fruto, como as folhas verdes se transformam em pétalas, as pétalas em estames e assim por diante, poderá dizer: aqui encontramos formas que se contradizem. A pétala é uma contradição da folha. Quem, no entanto, olhar mais a fundo, verá a unidade. Verá a contradição, terá na contradição a unidade mais profunda. Assim ocorre com o intelecto, com o que o intelecto pode ver no mundo. É justamente na mais profunda sabedoria que ele vê contradições. Por isso, não nos devemos impressionar ao encontrar aqui no Apocalipse
uma aparente contradição. Quem tem inteligência que reflita sobre o número da besta, pois é o número de um homem. Então, vamos parar por aí para refletir essa contradição. O que vocês acham que isso quer dizer? Quem tem inteligência que reflita sobre o número da besta, pois é o número de um homem. O que é essa contradição aí? O número do homem, esse número não é o número de Nero? Então, ele explicou que não é Nero, né? Que existe uma leitura que fosse Nero, mas que, na verdade, ele esconde um segredo aí por dentro. Né? E que, na antiguidade, esse conhecimento era passado com esse tipo de pegadinha para que não houvesse a tradução literal, como aconteceu, por exemplo, com Nero. Né? E eu entendo assim que a contradição é que o homem ele conseguiria, a mesma besta, conseguiria refletir, pôr a mão na cabeça e ver o mal e o bem claramente se ele quisesse. Né? Então, ainda que exista um final feliz, ainda teremos que passar pela uma estagnação. E aí ele faz essa relação com a planta, né? Que ainda que pareça que da folha o estame não vai aparecer, né? Porque se você observar uma folha, realmente é uma sístole e uma diástole, né? Uma contração e uma expansão, sempre. É o que você segue, se você for seguindo da raiz até a flor, né? Mas isso com um olhar íntegro, né? Não com um olhar pontual, como ele fala aqui. Aí você consegue descobrir que nós vivemos nesse mundo de polaridades, né? Essa grande polaridade e que, de repente, essa é mais uma delas. Pois é, mas aqui tem uma coisa bem intrigante, né? Porque ele diz claramente que a besta não é humana, né? Vocês entenderam isso? Sim. A besta ela não é humana, ela vem de uma outra situação, né? Aí ele diz assim, é o número de um homem. Então, eu entendo que talvez seja só quando o homem compreende que está diante da besta, não é? Eu acho que tem essa compreensão de que você está diante de um fenômeno, não é? Você não pode tratar a besta como mais um homem, né? Acho que tem essa, quer dizer, assim, eu entendo assim como o homem ele tem que reconhecer o Cristo, ele tem que reconhecer a besta, né? Porque senão ele reconhece o Cristo, mas ele não reconhece a besta, então ele fica muito. O conhecimento nos leva a tomar conhecimento do todo, né? Esse número está nos ajudando a reconhecer a besta, não é? Esse número nos leva para esse raciocínio da besta, não é? O número da besta não é o número do Cristo, né? Eu vou, não sei se vou conseguir juntar aqui, obviamente, que não os pontos, mas o que agora colocou do Nero, eu dei uma pesquisada, mas também não lembro se nós vimos isso aqui nesse próprio livro anteriormente, porque quando João teria escrito o Apocalipse, Nero... não tinha existido. Não tinha... Ele existiu, ou foi de 90 anos antes, ele ficou por perseguir os cristãos. Não existia ainda. Uma referência assim de homem mau. Né? Então, ele não tinha existido, Luiz, ou ele existiu e foi uma referência? Não. Existiu, né?
Nero não existiu? Não, ele existiu, mas é anterior a... Foi a após. João. Foi bem após, é. Posterior a João. Posterior. Isso aí, Ah, tá. Então é isso que eu a queria. confusão do Nero foi quando houve a tradução do hebraico para o grego, Isso. e aí eles pegaram as letras, e a letra dava qualquer coisa perto de Nero, aí eles começaram a dizer que era Nero, mas não. Foi no capítulo anterior que ele falou Acho isso. que teve Foi. né? Isso foi uma... Não, mas ele quer dizer- eu entendi que dava outra pessoa e que o Steiner que disse que era Nero. Isso que eu entendi, que o Steiner colocou como... Não, ele fala que existe esse tipo de interpretação. A gente pode até retomar isso aí, mas ele fala que essa daí é a interpretação incorreta. Foi uma interpretação incorreta. Isso. Foi uma interpretação baseada numa tradução direta, não é? Das letras hebraicas, não é? Isso, Não era? Exato. Que aí o correto era você ler de trás para frente, e as pessoas leram. Foi uma coisa de pesquisa mal feita, eu acho, entendi assim, né? Tanto é que no fim dá Zorate, né? Não dá Nero, né? Não é isso? Era. É Zorates, né? No alto da minha autoridade de conhecimento. Aqui, ó. Página, na minha é 203, aqui, ó. Bem aqui, isso eu estou procurando. É o tal do Zorates, né? Aqui, ó. É na 212 pra gente. É isso aí. Bom, seguimos. Seguimos. Eu perdi. Onde que a gente está mesmo? Na 231. Agora devemos observar mais uma vez por qual meio o homem pode chegar à possibilidade de ser seduzido pela besta de 2 chifres. Já indicamos que desde a metade do período Atlântico, o homem, por assim dizer, tem passado a evolução superior dormindo. Esse tempo de sono é o tempo atual. Porém, ele foi necessário. Se não tivesse ocorrido, jamais teria advindo o que hoje entendemos por intelecto. Antes do nosso tempo, os homens não o possuíam. Agiam com base em amplos impulsos. Suas imagens os levavam à ação, porém sem reflexão. O homem perdeu essa antiga capacidade clarividente, e por isso trocou-a pelo intelecto, e desceu à matéria. Desse modo, lhe foi tecido o véu diante do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo ele conquistou o intelecto. Este pode ser um grave obstáculo à evolução espiritual. Afinal, nada pode deter o homem, realmente impedi-lo de alcançar o princípio do Cristo, senão esse intelecto seduzido, essa inteligência seduzida, eu diria reduzida, né? Em vez de seduzida. E se aqueles que no final estiverem à mercê da besta de 2 chifres puderem olhar para trás e ver o que de fato lhes terá pregado a pior peça, dirão, na verdade, a disposição rumo ao abismo só veio mais tarde, mas o que me obscureceu o princípio do Cristo foi o intelecto. Quem possui esse intelecto? Que reflita sobre o número da besta. Pois é justamente pelo fato de o homem ter se tornado homem, ou seja, por ter sido dotado de um intelecto egotista, que ele pode sucumbir à besta 666, pois o número da besta é, ao mesmo tempo, o número de um homem. E o fato de sê-lo, ninguém pode ver melhor do que quem possui o intelecto. Trata-se do número daquele homem que, por meio do seu intelecto, se deixou seduzir. São essas as profundas verdades que se ocultam nessas coisas. Respondeu a pergunta, mãe? Acho que é isso mesmo, né? Eu vejo assim que assim, quanto mais envolvido com o intelecto, mais ateu o sujeito fica, né? É mais ou menos isso, né?
Agora, eu tenho um pouco de pena dos ateus, porque eles vestem uma capa da invencibilidade, e que, quando a ciência muda, por exemplo, né, antigamente achava que muito antibiótico era assim, agora acha que é assado. Aí o cara fala, pô, mas graças ao antibiótico muita gente está viva. Não, ok, mas só que assim, e agora está assado. Ah, não, mas peraí. Entendeu? Então, assim, como que justificando sempre... Eles vão se atrapalhando, né? E A como se matéria, fosse né? necessário, por exemplo, uma hora você pegar uma doença e ter uma resposta imune, né? Uma coisa, né? Uma coisa nesse sentido. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Eles se atrapalham, né? Então, é isso mais ou menos que eu entendo aqui. Não, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? E aquele Robert Kennedy está inventando lá, criando toda uma hipótese de que as vacinas que trazem as pessoas para ficar autistas. Não tem nenhuma comprovação científica, aparentemente é uma coisa científica, mas imagine, se você é materialista e se você só acredita na ciência, e você acreditava que a vacina era boa e que o autista estava pesquisando, agora vem um e mistura os dois, sem pesquisa, sem nada, e as pessoas estão ficando muito atrapalhadas lá. Estão parando de tomar vacina de pura crença. Eles não acreditam mais em nada, nem na ciência, nem em Deus, nem em nada, né? Eles abalou a fé na ciência, né? Mas existe uma teoria que isso é de caso pensado, para que as pessoas não se vacinem e morram, literalmente morram. Porque assim, existe um plano, e isso aí é teoria da conspiração, gente, desculpa colocar, mas assim, que com menos gente a Terra daria certo. Tá certo. Então, para morrer de fome, né? Porque não vai ter comida, entendi. Morrer mesmo, então assim, e existe esse tipo de entendimento por meio de algumas pessoas que investem nesse tipo de informação. E tanto é que lá na Flórida, não é que o cara está fazendo, lá na Flórida eles comemoraram, o secretário da Saúde foi comemorar com uma multidão que finalmente não precisa mais vacinar, entendeu? Finalmente. E aí você começa a ver, bom, o pessoal está ou é doido, ou estão manipulados, né? É uma questão de manipulação. É muito parecido com o que aconteceu com a Covid, né? Muito parecido. É pior ainda, né? Porque a Covid foi um fenômeno passageiro. Agora, as doenças infantis, por exemplo, não é passageiro, tem sempre. E elas estão voltando, né? Mas, mãe, Você não vacina as crianças. Exatamente. Então, mas só que assim, a Covid teve a gripe espanhola 100 anos atrás. Matou. E que era uma síndrome respiratória muito parecida. Então, assim, 100 anos de história não serviu para nada, né? E lá ficou provado que quem manteve isolamento teve muito mais sucesso. Isso lá há 100 anos atrás, né? Então, assim, é muito, muito estranho o que aconteceu, né? Porque você tem conhecimento, você tem tecnologia, você tem tudo. Enfim. Vamos seguindo. Vamos continuar. Aqui, peraí, a gente está lá dos 230 230, né? Agora, os senhores vêm, pois... 232, Luiz. Tá. Isso, tá, eu virei a página, tá certo. Os senhores veem, pois, que o autor do Apocalipse lhes proporcionará muito se assimilarem às diversas indicações que fizemos. Ele oferece muito daquilo que hoje denominamos verdades antroposóficas. Ele dá o que promete. Leva o homem à contemplação daquilo que virá. A contemplação das entidades e potências que dirigem o mundo. Ele nos conduz ao Espírito, que nos é dado no primeiro selo,
a figura que nos é dada no último selo. Ele nos conduz ao espírito que nos é dado no primeiro selo, até a figura que nos é dada no último selo. Aí se vê como ele se manifesta, de modo clarividente, a simetria da Nova Jerusalém. Esse é o aspecto profético disso. A simetria da Nova Jerusalém se expressa nele. No 21º capítulo, os senhores podem ver como, por assim dizer, essa Nova Jerusalém é descrita como um cubo. No Apocalipse 21:16. Descrever o que está contido nessa última imagem nos levaria longe demais. Vide o 7º selo no painel 7. Bom, vamos ver a imagem. Vou tentar fotografar aqui. Eu vou também depois, vou tentar... Então, eu vou fotografar aqui e vou mostrar aqui. Peraí, só um pouquinho. Essa simetria que tem aqui. Tem o cubo aqui também, Aqui eu mandei 32, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Vamos lá. Aqui, ó, tá na tela. Estou vendo. Ótimo. Então aqui tem o cubo embaixo, né? O cubo aqui embaixo, né? E tem essas duas cobras. E elas têm um desenho simétrico, não é? Simétrico. Espelhamento. Depois tem como uma espiral e depois tem a pomba. Isso, Espírito Santo, né? Não, Divino Espírito Santo. E o que está escrito em volta? Não faz sentido, não. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Agora é necessário indicarmos com que objetivo foi escrito o Apocalipse. Na verdade, eu deveria falar muito se quisesse descrever detalhadamente para que ele foi escrito. Mas ao menos uma indicação os senhores deverão levar para casa. Uma indicação que nos resulta de um trecho bem preciso do Apocalipse. Aquele que escreveu o Apocalipse diz que chegará um tempo em que terá sido realmente desenvolvido aquele alto grau de consciência, e os homens, com uma consciência elevada, verão as entidades que dirigem o mundo, as entidades que foram caracterizadas pelo Cordeiro, pelo surgimento do Filho do Homem com a espada flamejante. Nós somos remetidos a isso em matizes que já contém em si a tranquilização da qual falamos. O autor do Apocalipse, que é um profundo clarividente, sabe que nos tempos antigos os homens eram dotados de uma clarividência crepuscular. Já caracterizamos isso e vimos que, então, os homens eram, por assim dizer, parceiros do mundo divino, dos espíritos, que eles próprios viam um mundo divino espiritual. Mas quem foi que perdeu esse dom de evidência? Quem? Devemos introduzir isso com uma pergunta importante. Vimos que, no fundo, perderam aqueles homens que foram levados ao plano físico, à vida física, naquele tempo em que começou a segunda metade do período atlântico. Os homens olharam para as formações sólidas da nossa Terra, para os objetos delimitados da nossa Terra. A antiga clarividência desapareceu. Os homens tornaram-se autoconscientes, mas diante deles o mundo espiritual se fechou. As formações que nos tempos antigos permeavam o ar como um mar de névoa desapareceram. O ar tornou-se límpido, o solo livre. Os homens irrompiam na terra livre. Isso aconteceu relativamente tarde, coincide com a conquista do intelecto atual, da atual consciência do homem. Gui, sabe o que eu estou pensando? Aquilo que você falou sobre se fosse a vida da Terra fosse um dia
Então, teve um momento que o homem chegou. Então, talvez o momento seja esse, quando o homem perdeu a clarividência, que ele começou a ver a Terra, que ele tomou consciência da Terra. Seja esse momento que ele está descrevendo aqui, não é? Ele perde a consciência do tempo geológico. Ele Ele perde o tempo humano. Né? Ele para de ver o céu e a terra juntos, ele para de ver o mundo espiritual e a matéria juntos, fecha essa parte espiritual, ele para de ver. Não é que o espírito não existe, o homem não vê. Né? É isso que ele está explicando. Talvez seja esse momento aí que você fala, que é um dia. Um dia não, é o último segundo, sei lá. Última meia hora da vida na Terra, talvez seja isso. Que a gente acha que é uma eternidade, uma coisa que mal representa realmente o tempo do planeta. Né? E também tem uma outra coisa também, e o que o Steiner está dizendo, que a gente vai voltar a ver, não é? Isso. Tem esse momento, esse eclipse, vamos chamar assim, eclipse mental do homem, quando ele entra na matéria, que ele começa a ver a matéria, o homem se encanta com a Terra, não é? Ele se encanta com a Terra. E aí, então, talvez seja essa ida para Júpiter, isso que a gente não está nem entendendo direito o que essa volta a ver o todo, não é? Volta a ver a matéria junto com o espírito, é um todo, né? É um todo, né? Sim. Não tem essa separação, não é? Que a gente, no momento, a gente está separado, né? Sim, sim. Assim, uma última frase antes da palavra para a Ana. Isso daí, assim, o que acontece? O homem antigamente na Atlântida, não é que ele tinha consciência da natureza, ele manipulava a natureza, ele tinha plena intersecção à natureza e ao mundo espiritual. E aí, quando ele perde, ele vira só um observador, alguém que contempla. E aí ele começa a descrever a natureza como se fosse alguma coisa separada dele, né? É o que... Fala, Ana, vamos lá. Eu não entendi bem, assim, e autoconsciente, ele é distinto do espírito, quer dizer, de ter a consciência do espírito, o espírito desaparece quando ele se torna autoconsciente, e na minha concepção, assim, quando a pessoa se torna autoconsciente, ele estaria mais ligado, mais voltado para a espiritualidade. E aí parece que é o contrário, não sei. É que, Ana, ele está fazendo aqui como se fosse uma linha do tempo, entendeu? O homem, quando ele fica autoconsciente, contrário, ele toma mais consciência de si mesmo e da matéria, ele se desliga do mundo espiritual, entendeu? Entendi, ele se toma conta dessa matéria mais do que o espírito. Ele usa todos os seus órgãos para... Lembra que aqui no começo do livro ele começa a descrever como é que o homem é, e não tem som, não tem imagens, é tudo dentro da cabeça do homem, que devagarzinho começa a fazer o olho, o ouvido. Quando ele entra em contato com a terra, com a matéria, aí a matéria começa a agir nele, aí faz os sentidos. Aí, com isso, junta que ele começa a ficar menos consciente do mundo espiritual. Né? É uma etapa, gente, que a gente está passando. Outra coisa que eu achei curioso desse parágrafo é que ele fala que isso daí só foi proporcionado através do sono. Quando o homem ele tem um processo autorreflexivo, né, onde ele permite com que os corpos se separem e viva essa vida espiritual, enquanto parte dele vive só a vida terrena. É a grande polaridade do negócio, né? É a grande... É por isso que Steiner fala, né? Tem a oração da manhã e tem a oração da noite, quando tem que... Fazendo aqueles exercícios, a gente tem que fazer uma retrospectiva para justamente levar isso para o sono. Né? Então, porque aí tem a ajuda dos espíritos, não é isso? Do mundo espiritual. Sim.
Olha. E aí tem uma outra coisa interessante, que é um dos primeiros sintomas que a pessoa não está bem de saúde, é não dormir bem. Sim. E quando a pessoa não dorme bem, não se recupera. E onde é que a gente se recupera? No mundo espiritual. Quando você dorme, o seu corpo fica aqui junto com o etérico, e o astral e o eu vão para o outro lado, para o mundo espiritual. E aí o corpo se refaz. A primeira coisa, o primeiro sintoma é você não dormir bem. Você começa com insônia, você começa a levantar muito de noite, ter sono interrompido, e aí começa. Cada vez dorme menos, vai dormir tarde, acorda cedo, aí começa a desregular tudo, né? Sim. É. Ok, continuamos. Vamos Aqui. continuar. Agora é necessário indicarmos com que objetivo foi escrito o Apocalipse. Na verdade, não, esse aqui eu já li, né? Já. Já está aqui. Agora recordemos o que foi dito Agora sobre essa terra. recordemos o que foi dito sobre essa terra. Nós nos lembramos de termos colocado diante da nossa alma o grande momento do Gólgota. Se alguém com um olhar clarividente tivesse naquela época observado da terra de longe, teria percebido, no momento em que se escorreu o sangue das chagas do Redentor, que toda a aura astral da terra se transformava. A terra foi então permeada pela força do Cristo. Graças a esse evento, um dia a terra poderá reunir-se novamente ao Sol. Essa força crescerá. Trata-se da força que preserva nosso corpo etérico na segunda morte. O Cristo vem se tornando cada vez mais o espírito da terra. E quem é um verdadeiro cristão compreende as palavras. Quem come do meu pão, este calca os pés contra mim. Considerando o corpo da terra como o corpo do Cristo, como corpo planetário, naturalmente a Terra está apenas no início de ser o corpo do Cristo. Somente no futuro, o Cristo se tornará completamente o espírito da Terra. Só no futuro ele se unirá totalmente a ela. E quando mais tarde a Terra se unir-se ao Sol, o grande espírito da Terra, o Cristo, será o espírito do Sol. O corpo da Terra será o corpo do Cristo. E os homens devem aperfeiçoar esse corpo. Eles iniciaram tal trabalho quando irromperam na Terra. Eles trabalharam a Terra com suas forças. Em todas as tradições, pode-se encontrar um fato que é pouco observado, ou ser pouco compreendido. Assim, por exemplo, na tradição persa, consta que os homens, ao sair da consciência clarividente, tornaram-se seres que perfuravam a Terra, enquanto os homens vivem na fase em que perfuram a Terra, ou seja, que trabalham a Terra, durante a época, portanto, em que perfuram o corpo do Cristo, eles não veem com consciência clarividente as forças dirigentes, e, acima de tudo, não veem o Cristo, face a face. Porém, o autor do Apocalipse aponta não somente para os tempos em que os clarividentes de então veem o espiritual, mas aqueles em que a humanidade chegará novamente ao grau em que lhe permitirá ver o próprio ser do Cristo. Todos os seres o verão, e o verão também aqueles que o tiverem perfurado. Verão o Cristo aqueles que tiverem passado uma parte de sua evolução trabalhando a terra, sulcando a terra. Pois tais palavras são moldadas para conduzir profundamente ao mundo ideativo dos mistérios, da linguagem apocalíptica, aqueles que aprendem paulatinamente a desvendá-las. O que, portanto, o autor do Apocalipse quis escrever? O que ele quis apresentar? Esta pergunta encontra uma resposta ao retrocedermos às origens do Apocalipse, onde inicialmente está contido o que consta no Apocalipse. Se os senhores puderem voltar aos mistérios da antiga Grécia, aos mistérios órficos e eleusinos,
aos mistérios dos antigos egípcios, caldeus, persas e hindus. Em todo lugar encontrariam o Apocalipse. Ele existiu, ele estava presente. Não estava escrito, mas vivia de geração em geração entre os sacerdotes, através das gerações dos iniciadores, onde a memória era viva a ponto de se conseguir dominar conteúdos tão ricos. A memória, mesmo em tempos posteriores, ainda era melhor do que a nossa. Basta lembrarmos os cantores da Ilíada, como eles perambulavam e conseguiam entoar seus cantos de cor. Foi só a partir de um tempo relativamente recente que a memória regrediu. Nos mistérios, essas verdades não eram escritas, e sim viviam de geração em geração entre os iniciadores. Então, aqui eu quero fazer uma pequena pausa para falar, ele está falando agora das tradições orais. Quer dizer, as primeiras tradições humanas sobre as histórias, essas histórias que hoje em dia a gente fala, está escrito na Bíblia, está escrito nos livros sagrados. No começo, nem existiam livros sagrados, nem nada. Era a tradição oral. Né? Esse que ele fala, os cantores da Ilíada, na Grécia Antiga existiam esses homens que saíam contando a história, andando de Homero, ele é considerado o primeiro historiador, mas, na realidade, ele era um homem cego que ficava contando história sentado na praça. Né? E as pessoas iam ali e ouviam. Só depois, quando a memória começou a regredir, é que começou a escrita. Aí começaram a escrever. Essas histórias eram todas, as histórias persas, as histórias babilônicas, eles eram todas antigas, e nos mistérios, esses mistérios egípcios, caldeus, órficos, órficos vêm de Orfeu, eleusinos vêm de Eleusis, são os mistérios gregos, eles são todos tradição oral. Você lia lá, alguém relatava tudo isso oralmente e você gravava. Então, não existia nada escrito. Só depois é que foi sendo escrito. Então, ele quer dizer que na realidade, o que está contido no Apocalipse são mistérios antigos, que antigamente isso era trazido oralmente, e que aí João escreveu, teve essa visão e escreveu isso que era de conhecimento somente dos mistérios. Ficou claro? Mais ou menos, né? Depois que eu repeti 20 vezes, depois que... Eu não. Steiner, repeti 20 vezes. Ouvi a gravação 20 vezes. Foi que eu pensei. Não, ele depois não. Ele vai repetir isso em outro livro. A gente vai ler 20 livros. Ele vai repetir de outra forma, em outro contexto. Aí a gente, uma hora, a ficha cai. Vai Tá parecer É isso contrário mesmo. a isso, e não é, é uma ampliação. É isso mesmo. Ah, A mas ficha eu quero cai também... alguma hora que se Alguma repete em hora outro cai. contexto. Nem que seja em Júpiter, a ficha vai cair. Uma outra coisa que eu também quero chamar a atenção é que achei muito bonito isso, o que ele diz sobre os homens que trabalharam sulcando a terra, o valor que ele dá a esses homens que trabalharam na terra, não é? E que isso é muito bonito, não é? E me lembra, assim, vocês sabem quando começou a tradição de ter um jardim na casa, a diferença entre o jardim e o pomar. O jardim e o lugar onde plantava as coisas de comer. Opa, me interessa, me criei no meio disso. Agora sou toda Essa história é a seguinte: os nobres que não precisavam trabalhar,
eles gostavam muito das plantas, mas eles não queriam ter uma plantação de batata na frente da casa dele, que parecia que eles eram camponeses. Então, eles começaram a desenvolver lugares que não era nada comestível, entendeu? O jardim é um lugar onde não tem nada comestível. Quer dizer que o dono daquela casa não precisa trabalhar na terra para comer. Só tem a beleza, né? Então, quer dizer que é uma elite, é uma hora que tem essa separação das classes sociais. Então, eu sou nobre, eu não preciso sujar minha mão, eu não preciso trabalhar para comer, então eu só tenho rosas. Olha só, essa é a leitura, entendeu? Eu sou tão importante que eu não tenho na minha casa uma plantação de batata, cenoura, não, isso é, entendeu? Então, os pobres é que tinham, quem precisava trabalhar para comer. Então, achei bonito aqui essa menção do trabalhar na terra, esse valor que é trabalhar na terra, né? O que simboliza isso, trabalhar na terra, né? É o corpo de Cristo, né? O que eu achei interessante também como ele está falando assim da terra, né? E o corpo do Cristo, o corpo da terra será o Cristo. E aí justamente estão destruindo a terra, estão dissecando, estão fazendo tanta miséria com a terra. Exatamente. Olha só. Olha aí digo, poxa, estão destruindo o que é para receber Cristo. Isso não vai dar certo, né, cara? Não vai dar certo. A gente tem que realmente reverter essa situação. Tem que estudar muito. De alguma maneira. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Vamos lá. Vamos acabar, hein? Falta uma página e meia. O tipo de tarefa que tinha o Apocalipse, ele tinha a tarefa de ser uma instrução para quem levava os discípulos à iniciação. Naqueles tempos, o homem que deveria ser submetido à iniciação era retirado de seu corpo físico e permanecia como morto. Mas, ao ser conduzido para fora, o iniciador o fazia ver em seu corpo etérico aquilo que depois, mediante o impulso do Cristo, poderia ser visto de modo clarividente em seu corpo físico. Assim, os antigos iniciados eram profetas que podiam indicar o Cristo. E eles os fizeram. Eles puderam fazê-lo porque no Apocalipse, o Cristo era mostrado como algo que surgiria no futuro. Nunca havia ocorrido o evento do Gólgota, em que um homem tivesse vivido no corpo físico todo o drama iniciático diante da história. Onde estava, portanto, a possibilidade de compreender o evento do Gólgota? Em certo grau, os iniciados o haviam compreendido fora do seu corpo. Foi uma outra consciência que se passou sucedido no Gólgota. Poderia haver milhares de pessoas e o acontecimento do Gólgota teria passado desapercebido por elas. O que teria sido para essas pessoas? A morte de um condenado comum. A possibilidade de compreender o que se cumpriu no Gólgota existia somente onde se conhecia o conteúdo dos mistérios. Os iniciadores podiam dizer: podereis compreender aquele que vos mostramos durante os 3 dias e meio, aquele que vos anunciaram os profetas, se buscardes os meios para isso nos mistérios. Isso é interessante também, não é? O que aconteceu no Gólgota, para as pessoas não iniciadas, não era nada, foi só a condenação de mais uma pessoa que estava sendo julgada. Mas para aquelas pessoas que estudavam, para os estudiosos, para ali tinha muita gente, né, dos judeus, os seguidores do Cristo também, que também tinham muitos iniciados, pessoas. Aquilo era alguma coisa que estava acontecendo num nível, outro nível, né? Ele diz aqui, no nível
fora do seu corpo, estava acontecendo em uma outra dimensão. Aquilo aconteceu não só na Terra, aquilo aconteceu numa dimensão universal. Foi um fenômeno que aconteceu na Terra, no Gólgota, e mas foi um fenômeno também universal. Só para dar mais assim uma complicadinha para nós, eu vou falar uma coisa assim. Vocês sabiam que aquele ponto lá de Israel e todas as coisas que acontecem lá, por exemplo, esse fenômeno do Gólgota, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, os milagres, e tudo que está acontecendo agora. Imagine o que está acontecendo agora lá. Se você ficar pensando aquilo tudo que está acontecendo lá, né, na faixa de Gaza, mais ou menos muito perto ali, a mesma região ali, né, ali sempre acontecem coisas muito extraordinárias. E lá, aí o Gui pode te explicar, é o ponto mais baixo do mundo. Isso é só para a gente pensar. É o ponto mais baixo do mundo. Não, lá tem uma depressão. Agora, sim, o que é o mais curioso de tudo é que lá é o único local do planeta onde existe um cruzamento de duas cadeias montanhosas em sentidos contrários, né? Então, uma é norte-sul e outra leste-oeste, formando uma cruz ali, né? Exatamente naquele ponto. Se você for pegar o planeta em termos em termos topográficos, né? Onde estão as montanhas, onde estão as cadeias de montanhas vão lá do Himalaia até a Europa no sentido horizontal, né? E aí elas seguem ali até os Apeninos, né? Os Apeninos italianos, né? Os Alpes, né? Alpes italianos e tudo mais. E aí você tem aquela fenda da Somália, né? Fenda da Somália que vai dar lá nos Urais, lá em cima, na Rússia, né? Então, esse é o ponto, onde tem um cruzamento de montanhas ali. Isso é um lugar bem diferente, bastante abalos sísmicos, uma região bem instável tectonicamente, né? Então, tudo isso a gente pode observar, e lá é como se fosse assim, há milhares de anos, gente. Há milhares de anos que acontece coisa lá, entendeu? Não é assim, aconteceu lá e depois aconteceu em outro lugar, não. Lá é um ponto que está sempre acontecendo coisa, né? Então, a gente que começa a estudar antroposofia, a gente aprende assim, prestar atenção nos fenômenos. Nada é coincidência. Nada. Coincidência, fica esperto, presta atenção. Quando der coincidência, é porque ali está te chamando a atenção para um sinal de alguma coisa, tá? Então, preste atenção lá, como acontece coisa. O Mar Morto também tem aquela profundidade, não é, Gui? Sim. É o ponto mais baixo da Terra. É muito salgado, né? Uma densidade... Muito salgado, né? Então, lá tem muitos fenômenos. Tem. Então, a gente tem que ver. É como ele diz aqui, o acontecimento do Gólgota não foi um fenômeno qualquer. Para quem não tem olhos, foi um fenômeno qualquer. Foi 3 cabras que foram crucificados lá naquele lugar porque foram acusados das coisas. Mas, do ponto de vista de quem estava lá e que tem um conhecimento, é uma outra coisa, não é? Foi um outro fenômeno. Aconteceu realmente um fenômeno ali. Então, vamos continuar. Ana, você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Eu esqueci de desligar. Entendi. O autor do Apocalipse assimilou a tradição oral dos mistérios, dizendo a si próprio: se eu me compenetrar com aquele que se pôde experimentar nos mistérios, o Cristo me
aparecerá. O Apocalipse não era, portanto, nada de novo, mas a aplicação àquele evento único do Gólgota, isso sim era algo novo. O essencial era que, para que os que possuíam ouvidos para ouvir, havia uma possibilidade, com a ajuda de tudo que consta no Apocalipse de João, de avançar cada vez mais até a verdadeira compreensão do acontecimento do Gólgota. Esta era a intenção do autor do Apocalipse. Ele tinha o Apocalipse dos antigos mistérios. Esse é um antiquíssimo livro sagrado dos homens, que só foi dado exteriormente à humanidade, por intermédio do discípulo que o Senhor amava, e que ele designou em testamento para anunciar sua verdadeira feição. Ele, o autor do Apocalipse, deve permanecer até a vinda do Cristo, para que aqueles providos de uma consciência iluminada possam compreender esse último. Ele é o grande mestre do verdadeiro acontecimento do Gólgota, tendo entregue aos homens os meios para realmente o compreender. No início do Apocalipse, seu autor diz: e eu procurei traduzir essas primeiras palavras tal qual devem ser traduzidas para que estejam corretas. Esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus ofereceu ao seu servidor para ilustrar brevemente como o necessário deve cumprir-se. Ela foi colocada em sinais e enviada, por intermédio de seu anjo, ao seu servo João, e este o levou à expressão. Ele quer falar alguma coisa? Não. Não, tá. Ele quer descrever brevemente. O que significa isso? E é como se alguém quisesse expressar: se eu quisesse relatar-vos detalhadamente tudo o que acontecerá desde agora até ser atingido a meta da evolução terrestre, eu deveria escrever muita coisa. Quero apresentar-vos isso num breve resumo. Então, os tradutores que não podiam penetrar no espírito do Apocalipse traduziram-se, dizendo: para tornar manifesto o que deve acontecer em breve. Eles eram da opinião de que o que aí se passa, o que aí é descrito, deve acontecer em curto prazo. O texto original tem uma expressão que autoriza totalmente, como tradução correta, o que eu procurei transmitir na introdução: as imagens dos selos e colunas ocultos. Aqui ele manda ver no adendo. A gente vai ler ainda, né? Bem, numa série de considerações, nós dissemos muitas coisas sobre esse antiquíssimo e sagrado documento do gênero humano. Muita coisa sobre aquilo que o Senhor comunicou, como seus segredos à humanidade, por intermédio do discípulo que ele amava. Com isso, talvez os senhores tenham podido aprender a intuir que o Apocalipse é um livro profundo, pleno de sabedoria, e talvez, algumas vezes, durante essas considerações, tenham sentido angústia pelo fato de diversas coisas serem da compreensão tão difícil. Agora, no final de nossas considerações, eu gostaria de dizer uma coisa. Tudo o que eu pude dizer-lhes corresponde com precisão às intenções do autor do Apocalipse. E nas escolas que mantiveram seus propósitos, foi sempre ensinado desse modo. Porém, isso não é tudo. Nem de longe é tudo o que haveria para ser dito. E pode-se entrar ainda muito mais profundamente nas verdades e nos substratos do Apocalipse. E se penetrássemos em todas as suas profundezas, aquilo que eu pude dizer-lhes pareceria algo a ser caracterizado como a primeira exposição superficial. Não se pode agir de outro modo. Num primeiro momento, pode-se fazer somente uma exposição superficial. É necessário passar por ela. É necessário começar com as coisas elementares. E então, tendo sido dados os primeiros passos, surgem também as profundezas. Pois, sob a superfície, há muita coisa que foi possível ventilar e revelar um pouco. E se os senhores continuarem o caminho que, de certo modo, começaram agora, ao prestar atenção à explicação do Apocalipse de João,
poderão penetrar paulatinamente nas profundezas da vida espiritual. Os senhores poderão penetrar em profundezas das quais hoje é impossível falar, porque elas não poderiam chegar à consciência, porque ninguém teria ainda ouvido para ouvi-las. Apenas mediante explicações como as que foram dadas agora é que os ouvidos devem ser preparados para ouvir. Então, pouco a pouco, deverão formar-se os ouvidos. Ouvidos que possam ouvir a palavra que corre de modo tão profundo pelo Apocalipse. Portanto, se os senhores estiverem assimilado alguma coisa do que pôde ser dito, estejam conscientes de que foi possível transmitir somente a primeira superfície, e desta apenas algumas observações. Deixem que isto se torne um impulso para penetrar cada vez mais profundamente naquilo que, por meio dessas conferências, pôde apenas ser pressentido. Mesmo que eu mesmo quisesse dizer somente o que é possível a respeito da superfície, deveria proferir conferências por muitas semanas. Estas nossas conferências só puderam ser um incentivo. E quem sentir nelas motivos para dizer a si mesmo, devo aprofundar-me cada vez mais, as terá acolhido em seu sentido correto. Muito bem. Isso aí. Tour de force. Então, como sempre, ele dá abertura para continuar a estudar, não é? Agora, nós temos ainda uma leiturazinha de, deixa eu ver quantas páginas, 6 páginas. Sei. Umas observações complementares, e depois essa questão dos símbolos. Eu não sei se é possível se ler isso daí. Né? Não, vamos ler essas observações complementares para terminar, e talvez esses símbolos as pessoas leiam sozinhas em casa, porque é uma coisa assim mais... foi um adendo aqui, né? Não faz parte do livro, não é? Interessante. Mas um adendo, desculpa, eu tenho a mania de interromper, né? Não, mas, gente... É um adendo, mas que eu fui dando uma lidinha aqui, é bem importante, assim, bem bom, me ajudou a entender. Tá bom. Então, mas vamos... Isso não significa que precisa ver, não, porque é cheio de gráficos, cheio de símbolos. Então, talvez na hora de comentar seja mais complicadinho. Eu acho também que não dá para comentar. Quando tem muito gráfico, é melhor a pessoa ler assim com mais sozinho, né? Porque vai fazendo vai volta, olha a página e tal, porque para comentar fica difícil, né? Então vamos ler essa continuidade aqui. Não, mas antes de continuar, eu quero fazer uma observação, que o Steiner sempre diz isso, que para mim é muito interessante, que ele diz assim, agora eu perdi. É assim, ainda não tínhamos, ele diz assim, quando a gente não sabe uma coisa, muitas vezes, ainda não temos condições de entender. É como se o nosso órgão de compreensão ainda não está no ponto de receber aquela informação, não é? É como se você, adulto, não sabe ler uma língua e você recebe um texto numa língua que você não conhece, então você tem que primeiro ter habilidade naquela língua para poder ler. Então, eu acho que assim, essas escritas espirituais têm muito isso. Elas passam pela nossa mão, mas elas só aparecem na realidade quando nós podemos compreender. Então, o que ele quer dizer que ele não pode explicar tudo, ele explica só um pouco, porque muitas coisas não estamos preparados ainda para ouvir. Em algum lugar aqui ele falou isso aqui, que não estamos preparados ainda, mas eu perdi aqui. Está aqui, ó. Olha só, os senhores poderão penetrar em profundeza das quais hoje é impossível falar, porque elas não poderiam chegar à consciência, porque ninguém teria ainda ouvidos para ouvi-lo, entendeu? É como se, por exemplo, há 100 anos atrás, alguém começasse a falar de telefone celular e você nunca viu você não vai nem entender o que você está falando, entendeu? 100 anos atrás, ou 150, falar de televisão, entendeu? É mais ou menos isso, né? Tem coisas... Mas assim, hoje em dia a gente tem muito mais subsídios para compreender isso aqui um pouco mais. Exatamente. Também eu acho que, assim, à medida que a gente vai lendo,
a gente vai aprendendo mais, aí as coisas vão fazendo mais sentido, né? E, de fato, a gente está vivendo o turbilhão do apocalipse agora. Então, assim, ou compreende ou então está fora. É muito simples. Quem não compreendeu que, olha, sabe? Porque, assim, se não está conseguindo ver até agora, pô, então o cara está mal, meu. Estou vendo que a coisa está complicada. Bem mal. Tá bom, Eu vamos imagino que em continuar. 1900 e nada aí ainda dava para desconfiar que esse negócio tivesse errado, entendeu? Vamos lá. Ah, tá. Então vamos ler as observações Vamos agora. ver esse Né? pedacinho Aí aqui, acabar logo, né? temos 15 minutos, né? Entendi. É melhor, né? Observações complementares sobre a evolução do número 666 na 11ª conferência. Tem-nos sido repetidamente indagado se o modo como os números 344 e 666 se apresentam no desenvolvimento global está correto na transcrição da 11ª conferência. Pois se o número evolutivo 344 é calculado com base em estados de forma, raças principais e raças secundárias, e logo depois é dito que, exatamente como temos agora o 344, como número da evolução, um dia no futuro deverá valer o número 666. Logicamente, se deduziria que o número 666 deveria surgir no final do 6º estado de forma do 4º estado de vida, analogamente ao número evolutivo 344, e não como consta no texto impresso, no final dos estados de vida. De acordo com o presente texto, porém, não é esse o caso, pois, com relação ao número 666, não é dito 6 estados de forma, 6 raças principais e 6 raças secundárias. E sim, 6 reinos de vida, 6 raças principais e 6 raças secundárias. E é assim que isso é repetido algumas páginas adiante. Assim sendo, isto significa que para o número 666, os estados de forma são omitidos. A exatidão do texto impresso ainda é confirmada por uma segunda transcrição da conferência feita por outro estenógrafo. Uma contribuição para a melhor compreensão pode ser encontrada no artigo de Ernest Suter-Schölerberg a respeito das aparentes contradições das descrições da evolução, segundo Rudolf Steiner, na revista Das Goethean. Nele consta que, com as exposições sobre o número 666, evidentemente, Rudolf Steiner fala, com base num modo de calcular diferente. Do que? Abre parênteses, aqui aspas. Quando explica o número 344 e, com isso, quer mostrar, sem destaque especial, como um número oculto de 3 algarismos, pode ser lido de 2 maneiras. Uma vez, com relação aos acontecimentos no âmbito de um reino de vida. Outra vez, com a inclusão de todos os reinos de vida da nossa Terra. Contudo, se nos são apresentadas 2 maneiras de ler, por se haver partido de diferentes premissas, é óbvio que o empenho para reuni-las numa só está fadado a fracassar. Para o empenho destes, parece resultar uma contradição que, na verdade, não existe. Ora, se perguntarmos por que Rudolf Steiner, ao explicar o número 666, escolheu a interpretação descrita e determinada por ele, deveremos tecer a seguinte consideração. O número 666 não é o resultado de um cálculo, e sim foi revelado ao apóstolo João em Patmos, durante suas visões espirituais. É o número da besta que quer seduzir a humanidade para o abismo. É o número de Sorat, o demônio solar, o maior adversário do Cristo. Ele é revelado a João a fim de aludir ao momento em que se realiza a grande separação dos espíritos. Certamente esse momento era acessível a Rudolf Steiner em suas visões espirituais. Portanto, ele sabia da qual das possíveis maneiras o número 666 deve ser interpretado. Quem se sentir atônito pelo fato de este número não corresponder exatamente ao sistema, deve levar em consideração que o mundo espiritual tem suas próprias leis,
Se ele escolhe sua linguagem de modo a querer expressar uma revelação por meio de um número de 3 algarismos, não podemos dizer, com base em nosso pensar terreno, que o número da besta, levando-se em conta em todos os estados de evolução, inclusive os estados de forma, deveria ter 4 algarismos e ser, portanto, 6666. Devemos aceitar as revelações tal qual são e aprendê-las a lê-las. Enfim, esta interpretação é confirmada pela anotação escrita de Rudolf Steiner a seguir, datada de maio de 1906, na qual o número 666 é explicado segundo 2 modos de lê-lo. E o momento ao qual aponta se relaciona, ora, com o final da evolução da Terra, ora, com o final da evolução de Vênus. E ponto final. Então, é assim. O mundo espiritual tem suas leis. Ponto. Certa vez a gente teve condições de não objetivamente visualizar isso, mas de forma mais visceral, visualizar esse tipo de coisa. Agora, a compreensão racional é agora, né? Então, ouvidos e olhos para ver, né? Olhos para ver, ouvidos para ouvir, e a gente tem aí vários movimentos que levantam essa bandeira, né? Da transformação, da superação de um evento aí, né? Que vai acontecer. E estamos aí ansiosamente aguardando. Conseguimos ler o livro antes dele acontecer, então vamos estar muito bem preparados, né, para o evento. Vamos ver, vamos ver. Não, agora temos como nos preparar, não é? Então, agora você já pode colocar no currículo, né? Já tem o conhecimento técnico do Apocalipse. E os 10 mandamentos juntos. Os 10 mandamentos também. Muito bom, queridos. Olha, foi muito bom. Então, isso quer dizer que nosso próximo encontro já vamos começar a leitura do livreto, que depois você vai botar aí o nome, né, Guido? Você já pôs? Esse aqui. Os seres elementais e os seres espirituais. Será a nossa próxima leitura. É um livrinho magrinho que nós vamos começar a semana que vem. Quantas páginas tem, mãe? É bem pequenininho. Tem 25, né? Não. 37. É coisa pouca. Pequenininho. A gente consegue fácil, né? Eu não comprei ainda, tem mas que comprar. É fácil, né? O problema é que eles demoram um pouco para entregar esses livros. Venham passear aqui. Venham passear aqui em Santa Amaro, venham comprar direto aqui. Quem sabe, né? Rodar um pouquinho. Seria ótimo daí. Fazer um passeio. Então, aqui pertinho de casa. Então, agora eu vou aqui fazer a nossa prece, tá bom? Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas vossas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unida a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Então, eu quero realmente agradecer por esse meu, me permitirem, né, esse meu debut com esse livro tão complexo, né? Na complexidade, e me sinto muito assim feliz, uma gratidão imensa
por você, Mary, pelo nosso Luiz, que lê assim de uma maneira tão agradável, maravilhosa, assim, né? Parece que tá ali aquela voz, tá? Do Steiner. Então, muito feliz pela companhia, aprendendo também com a Ana, com a Célia, com a Glória. Me sinto assim muito bem. E todos os momentos assim desses encontros, gente, eu sinto uma paz tão grande, é tão bom que eu nunca vivenciei isso, tudo que eu já estudei pela vida fora, mas aqui não, mesmo sendo online, eu sinto assim uma energia, uma onda assim de paz, de serenidade. Então, isso está sendo emanado aí por vocês, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Por o Apocalipse. Eu agradeço a vocês todas, e principalmente as novatas, né, que é a Isabel, a Glória e a Ana, que aguentaram firme, né, porque pegaram logo um livro bem difícil, aguentaram firme, parabéns. É um privilégio. Glória. Para a gente é um privilégio estar por aqui. Ótimo. Obrigado a presença de todos. Agradeço também por tudo. Pode acabando antes, hein? Tinha 8 minutos ainda. Sair, quero voltar e continuar. Tá bom. Muito Tchau, bom. gente. Beijo. Beijo. Tchau.